Vamos esperar um pouquinho pra gente ver se alguém vai entrar, senão a gente vai dar uma aula pra ser gravada e vai ficar disponível aí na página pra todo mundo. Bom, gente, a gente está começando a nossa aula, nossa primeira aula EAD, nosso primeiro plantão de dúvida de Biologia A, referente à nossa primeira aula que foi enviada para vocês no dia 31 de março, certo? E o tema é Biologia Celular. Eu sou a professora Larissa, eu tô no cursinho faz 3 anos, sempre dei aula de Biologia, e esse ano eu tô encarregada da coordenação também e da parte de Biologia A. Então a gente vai começar a aula e todo mundo que tiver dúvida, que estiver assistindo, por favor, escreva, deixe um comentário com essa dúvida que a gente vai tirar a sua dúvida. E se vocês preferirem, a gente também dá uma aulinha aqui, tá bom? A gente vai resolver os exercícios ao longo do tempo. Teoricamente, a nossa aula acaba às 10h30 da noite, mas se precisar, a gente estende mais um pouquinho para tirar todas as dúvidas e resolver todos os exercícios, beleza? Bom, vamos começar. A gente precisa primeiro entender o que é uma célula. Então, vamos lá. Célula é uma estrutura funcional e estrutural para o nosso organismo. Todo o nosso organismo é constituído por célula, desde o nosso osso até o nosso cabelo. Tudo é formado por célula. E nela a gente tem inúmeras organelas e também contém o nosso material genético, certo? E isso em conjunto vai realizar nosso processo vital. Vamos lá. Obrigada, Paulo. Vamos tirar as dúvidas, gente. Vamos tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Falamos basicamente o que é uma célula, certo? Então, agora, vamos entender como que essa célula funciona. Bom, vamos começar em uma outra linha de raciocínio que a gente vai ver mais pra frente, mas vamos começar pra gente entender essa agora. Quando ocorre a fecundação, origina uma célula. E essa célula se multiplica e gera, né? Nos gera. Eu acho que quando você sair, entra em pausa. Voltou? Bom, o vídeo voltou? Voltou? Tá. E essa célula nos gera. E essa célula vai se multiplicando e vai. Para cada parte do corpo que ela vai ser destinada, ela vai ter uma função vital, né? Que um conjunto no nosso organismo vai formar e vai nos, né, caracterizar como somos hoje. Não só nós, mas como qualquer animal, qualquer planta, fungo e também bactéria, por exemplo. Então vamos lá, a célula é como se fosse uma fábrica, né? A gente tem a fábrica
E dentro dessa fábrica, a gente tem todos os setores. Setor financeiro, setor produtivo, setor de marketing. Esses setores, vamos pensar que são cada organela, certo? Cada organela tem uma função vital dentro da célula. E todas funcionam juntas. Então, todas são dependentes uma das outras, tá? E cada parte do nosso corpo, por exemplo, a gente tem o nosso pulmão. As células do nosso pulmão são destinadas para fazer aquele trabalho. Então, naquelas células, cada organela vai ter um nível de função naquele local. Assim como vai ter um nível de função diferente, por exemplo, no nosso intestino, no nosso coração, em qualquer lugar do nosso corpo, tá? Existem dois tipos de célula que a gente diz: as células procarióticas e as células eucarióticas. As procarióticas, elas são as bactérias e as cianobactérias, são as algas azuis. Essas procarióticas que a gente fala, ou procariontes, elas são células que não têm o núcleo, o material genético, envolvido por um núcleo, por uma carioteca. Por isso chamados de procariontes. O pro tem o significado de primeiro, né? E carion, se não me engano, é núcleo, isso. Então, isso vem do grego. Então, é como se fosse o início para formar o núcleo, que seria a célula eucariótica, tá? Então, a gente tem a procariótica, que não tem um núcleo organizado, ou seja, o material genético vai ficar solto no meio daquela célula. Ele vai ficar boiando lá num local chamado nucleolo, tá? E já a eucariótica, que são os restos do grupo, por exemplo, sou eu que estou falando aqui, você que está me vendo, tá vendo essa aula, a planta que tem no seu jardim, o fungo, todas elas são células eucarióticas, ou seja, tem um núcleo organizado. E esse núcleo, ele é debilitado pela carioteca, que a gente chama. O núcleo é a carioteca, certo? E nela, dentro, tem o nosso material genético. Então, dentro do núcleo tem a nossa identidade, tá? Então, a diferença basal entre célula procariótica e eucariótica é que uma contém um núcleo organizado, que é a eucariótica, e a que não tem o núcleo organizado, é a procariótica. Os animais, eles também podem ser definidos em dois tipos. As células, né, que compõem os animais, e os animais são definidos por elas, como unicelulares e pluricelulares. Os animais unicelulares, os organismos unicelulares, eles são os procariontes, ou seja, eles são as bactérias. O organismo, ele é somente aquela célula, ele só tem uma célula, por isso que é unicelular. Ele é só composto por uma célula. E os multicelulares, como o nome já diz, multi, quer dizer que tem muitas células, milhões de células, certo? Então, quando você ouvir algum exercício, alguém falando, não, as células pluricelulares é a mesma coisa que multicelulares, ok? Pluri também é muitas, diversas, enfim. E, ok, eu acho que essas partes vocês pegaram, certo? Não é difícil. Agora a gente vai entrar nas organelas, nos setores de cada fábrica, certo? Em cada setor. Vamos começar falando no caso, a gente vai falar das organelas, das eucarióticas, tá? Tem inúmeras organelas e cada uma desempenha uma função vital, como a gente já disse. Por exemplo, tem a mitocôndria. Ela gera a energia da célula. Então, sem ela, né, como um todo, a célula, ela não ia produzir energia, ela não ia funcionar. Então, a mitocôndria, ela produz a energia para a célula, a energia para o nosso corpo. Total. Acho bacana essa ligação com a autogênese.
Vou ligar meu 4G, eu já termino de falar. Vou conectar o 4G aqui. Tá bem ruim. Você pode abrir duas janelas da outra. Pera aí, gente. Eu acho que tá entrando mais a internet. Pode ser. Gente, tô ligando meu 4G, eu já volto. Que a internet aqui tá péssima e tá travando o vídeo, pelo que. Aqui. Ixi, saiu a tela. O que aconteceu pra você? É que eu não acompanho. Não consigo acompanhar junto. Ih, cadê aqui agora? Sumiu pra você? Ah, tá voltando. Eu acho. Cadê eu? Gente, vocês estão me Tá vendo? voltando, voltou já. Aqui não voltou. Você tá falando aqui. Ok, pelo visto, eu tô falando aí, mas eu não tô aparecendo aqui. Certo. Tudo bem, vamos continuar. Vida que segue. Então, ok, continuando. Temos as organelas, são cada setor. E uma fábrica, que seria a célula, como a gente já viu, tá indo bem? Não funciona sem os setores funcionando tudo junto, tudo certinho, certo? Então vamos lá. Nós temos, por exemplo, a mitocôndria, que gera energia, como a gente já disse. Também temos que faz a digestão intracelular. Ou seja, todas as micropartículas, né, a energia que vai ser gerada na célula, primeiro vai ser entregue ao lisossomo, né, ele vai pegar isso e vai fazer uma digestão, né, celular. Temos aqui também o núcleo. O núcleo ele é essencial para o controle das funções celulares, todas as funções celulares. Então, quem comanda a célula é o núcleo, certo? Ele é o chefe. Ele é o setor da direção de centro daquela fábrica. E o núcleo, ele está presente nas células eucarióticas e procarióticas, mas lembrando que a procariótica é em formato de nucleolo, ou seja, não tem aquele envolvimento da célula, certo? Não tem, perdão, envolvimento do núcleo, não tem a carioteca protegendo o material genético. Ele fica apoiando no nucleolo. Temos o complexo de Golgi, que ele faz a secreção celular. Ou seja, tudo que entra ou vai sair da célula, ele que comanda, ele que faz esse intermediário, certo? Por meio de secreções, de vesículas. Ele vai, por exemplo, pegar um material que vai ser essencial em fora da célula, que foi produzido dentro da célula, pegar, empacotar e dirigir para fora da célula. É isso que o complexo de Golgi faz. Temos também o retículo endoplasmático liso. Ele gera a produção de lipídios. E lipídios nada mais é que gordura. A gente conhece gordura. E gordura é a nossa moeda energética mais rica que a gente tem no organismo, tá? É a gordura. Então guarda aí. Retículo endoplasmático liso, produção de lipídio. Lembra que gordura, quando você pega assim gordura, é liso, né? Fica super escorregadio. Lembra disso. A gente também tem retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Porque ele contém os ribossomos, certo? E os ribossomos fazem o quê? Síntese de proteínas, ou seja, eles geram as proteínas, tá?
temos o vacúolo. Muitas pessoas conhecem assim, não, só planta e vacúolo. Não. Célula animal, vegetal e animal também possuem vacúolo, certo? A diferença deles é o tamanho que ele vai estar dentro da célula e a função específica que ele vai ter em cada uma. Mas nas duas existem sim o vacúolo. O centríolo, ele vai ser essencial na divisão celular. Quando a gente vê a aula de mitose e meiose, bem mais lá pra frente, a gente vai ver que ele que faz a célula, ele é essencial na hora de ter uma célula e ele vai lá e divide a célula em duas. Tá? Ele é, assim, primordial para tudo. Tá? E nele existe uma célula animal. Por quê? Na célula animal, a divisão celular vai ser de fora, certo? Para dentro. Ou seja, vai ter uma célula e ela vai se dividir em duas assim. Ela vai fazer esse movimento e vai se separar. A vegetal, não. A vegetal, ela tem aquele formato que a gente conhece, né? Tudo bonitinho. E nela, a divisão celular vai ser de dentro para fora. Ou seja, tem a célula vegetal e aqui no meio vai começar a criar uma parede celular. Uma parede celulósica. E ela vai crescendo e vai dividir a célula em duas. Certo? Por isso que só no animal existem centríolos. Bom, os peroxissomos. Peroxissomos. Eles armazenam enzimas que vão catalisar o peróxido de hidrogênio. É um pouco mais complexo, mas quando vocês pegarem o jeito não vai ser difícil assim como parece. Só o nome que assusta. O que é catalisar? Catalisar é você quebrar. O peróxido de hidrogênio, ele é um composto que pode ser tóxico para nós, né? Então, essa célula ele vai quebrar o peroxissomo, vai pegar esse composto e vai catabolizar esse composto, que é o peróxido de hidrogênio, num composto que não faça mal para nós, tá? E isso ele existe nas duas células, animal e vegetal. E também existe o cloroplasto, que só existe em célula vegetal. E esse cloroplasto é tipo o gêmeo não idêntico da mitocôndria. A mitocôndria existe na célula animal e o cloroplasto existe na célula vegetal. O cloroplasto, ele também vai... A mitocôndria existe na animal e na vegetal e o cloroplasto só na vegetal. Ele vai fazer a fotossíntese, né? A fotossíntese é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, guardem. Eu acho que a maioria já sabe, ou já deve imaginar, né? Que é aquele negocinho que dá pigmento pra a folha, pra planta em geral, que é o pigmento verde, tá? Porque tem a clorofila, que é o pigmento dele. Então, cloroplasto, fotossíntese só na vegetal. Vamos lá. Então, vamos fazer uma comparação rapidinha, só pra gente recapitular. E as diferenças que só existem nas organismos da vegetal e da animal, né? Que elas são iguais, então tem umas diferenças aí que cada uma possui. A célula animal, ela vai ser diferente da vegetal por possuir o centríolo, que não tem na animal, vai possuir o centríolo que não tem na vegetal. E também que a vegetal, ela vai ter só ela, unicamente ela, o cloroplasto, que faz a fotossíntese, e a parede celular, que é de resistência, né, E também vai ter a parede celular, que vai dar o suporte, né, para aquela estrutura, né, e também, consequentemente, vai fazer a estrutura da planta. Então, vamos fazer umas comparações rápidas entre células procariontes e eucariontes. A célula eucarionte, ela é toda compartimentalizada,
ou seja, ela é rica em membranas. Ela vai ter a membrana do núcleo, ela vai ter inúmeras organelas. Então, a membrana, a célula eucarionte, ela vai ser a fábrica com vários setores funcionando para que aquela fábrica realmente funcione, tá? Já a célula procarionte, ela é pobre em membranas, ou seja, ela não tem organelas, certo? Nessa quantidade. A célula eucarionte vai ter a membrana nuclear, que é o núcleo, que é a carioteca, certo? E a procarionte, então, vai ser material genético disperso no citoplasma, num local chamado nucleolo. A célula eucarionte é um citoesqueleto, né, que é o que dá o formatinho dela, que a gente conhece, né, que a gente vê em imagens. E a procarionte, ela vai ter a parede extracelular, tá? A célula eucarionte, ela vai ser bem grande comparada à procarionte, que é bem pequenininha, tá? Pensa que, assim, a gente fica doente por causa de uma doença que é bacteriana, né? Então, o que isso significa? Nossas células foram invadidas por bactérias. As células eucarióticas invadidas por células procarióticas que não fazem bem pra gente. Então, nossa célula eucariótica tem que ser muito maior que a célula procariótica, que é uma bactéria. E a célula animal? Ela tem ausência de parede celular e a célula vegetal tem. Ela tem ausência de cloroplasto para fazer a fotossíntese. Pensa, a gente faz fotossíntese. Se a gente fizesse fotossíntese, a gente não precisaria comer mais nada, certo? A gente não estaria fazendo arroz e feijão todo dia. E a vegetal tem cloroplasto. A célula animal tem os óculos menores e a célula vegetal tem aqueles óculos grandes que a gente vê em fotos, com aquela parte azul de armazenamento. A célula animal, ela vai guardar a reserva dela energética na forma de glicogênio. Tá? Guarda o nome, glicogênio, que é um polissacarídeo, carboidrato. E a célula vegetal vai guardar esse mesmo polissacarídeo, porém em forma de amido, tá? E uma coisa que, só para vocês ouvirem, para vocês terem uma noção, mas quem quiser pode pesquisar mais a fundo, que essa parte é legal, mas eu não vou entrar a fundo aqui porque não é necessária para esse momento, tá? A célula animal, ela vai ter junções comunicantes, enquanto a vegetal, vai ter os plasmodesmos, tá? Só para vocês já terem escutado esses nomes, para vocês ficarem tipo, perdidos quando ouvirem esses nomes, certo? Quem tá vendo o... Deixa eu ver se tem dúvidas. Oi, Pro, é a Yuka. Saudade de você. Deixa eu ver aqui alguma dúvida. Acho que não. Não tem dúvida, gente, mas fique à vontade. Coloque suas dúvidas embaixo, ok? Então, vamos resolver os exercícios. Primeiro, a gente vai resolver os exercícios para fixação, que é a parte que a gente tem na nossa apostila. Galera, façam e tomem esse exercício toda vez que vocês forem estudar. Façam exercícios primeiro. Escrevam tudo com as suas palavras. E depois vocês vejam a resposta, ok? Coloquem as suas ideias no papel primeiro. Vamos lá. A primeira questão. Quais são as principais organelas celulares? Estabeleça a conexão entre 3 delas. Vai. 3 organelas principais. Quais são as organelas celulares? Vamos lá. Núcleo, mitocôndria, cloroplasto na vegetal, complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e o centríolo, tá? Vacúolo e peroxissomos. As organelas, como a gente já disse, são interdependentes, certo? Elas sempre estão conectadas uma com a outra nas suas funções. E vamos lá falar sobre
essas ligações que existem numa célula. A mitocôndria, ela vai fornecer energia às demais organelas, certo? O núcleo, ele vai mandar as atividades celulares. Então, dessa forma, vamos pegar como se fosse um hormônio lipídico, que é a gordura, tá? Para isso ser produzido, é necessário que o retículo endoplasmático liso produza. A fim do complexo de Golgi vai endereçá-lo, vai empacotá-lo na sua secreção, certo? Ele vai liberar uma vesícula a partir da sua secreção, e essa vesícula vai ser mandada para o meio extracelular. Então, para que essa ação do empacotamento do lipídio seja mandada para fora da célula, precisaram as 3 organelas. O núcleo para dar esse comando, que é o chefe da fábrica, o retículo endoplasmático liso para produzir o hormônio lipídico, e o complexo Golgi, que é o complexo de Golgi, para empacotar e excretar, né, que a gente fala, essa vesícula para fora da célula. Vocês pegaram essa questão? Não é difícil, ok, gente? A segunda questão. Qual a origem e importância da mitocôndria? Bom, vamos lá. A mitocôndria, ela é explicada através da teoria endossimbiótica. Vamos explicar primeiro o que é essa teoria. Há bilhões de anos atrás, num planeta primitivo, existe uma célula eucariótica que era aeróbia, certo? O que é aeróbia? Ela necessita de oxigênio para sobreviver. Ela fagocitou, ou seja, ela meio que englobou, ela engoliu uma célula procarionte ancestral, tá? E ela também foi uma relação simbiótica, uma relação mútua, onde tanto a eucarionte se favoreceu, quanto a eucarionte se favoreceu. E depois de milhões de anos tendo essa relação de vai, não vai, vai, não vai, foi. E elas passaram a viver juntas em simbiose. Por quê? A célula procariótica, ela fornecia energia para a célula eucariótica, certo? Então, essa procariótica, ela já produzia energia para ela mesma, e aí quando ocorreu essa simbiose, ela fornecia energia para a célula que ela já estava inclusa. Então, ocorreu um mutualismo ali, certo? Em harmonia. Essa célula procarionte foi englobada, ela foi denominada de mitocôndria, certo? E essa evidência confirma a teoria é que a mitocôndria, ela tem DNA próprio, ou seja, além do DNA que existe no nosso núcleo, nosso material genético, a mitocôndria, ela tem um DNA próprio. Então, é isso que comprova a teoria endossimbiótica. E a mesma coisa ocorreu para o cloroplasto, certo? Igualzinho, tá? Só que a mitocôndria foi para células animais, e o cloroplasto ocorreu esse englobamento de uma célula procariótica dentro de uma eucariótica nas células vegetais, tá? Então é isso. Onde que originou a mitocôndria? Ela era uma célula independente, só que aí a célula eucariótica foi, englobou ela, e elas viraram dependentes. Enquanto uma fornecia proteção, por exemplo, a outra fornecia energia para sobreviver de um modo muito mais fácil e simples para aquele momento há bilhões de anos atrás. 3. Explique detalhadamente as características das células eucariontes e procariontes. Detalhadamente, mas vamos falar rapidinho, porque a gente tem mais, teoricamente, 15 minutos aí, certo? A célula eucariótica, ela é toda compartimentalizada, e a procarionte, ela vai ser pobre nas organelas.
A eucarionte tem o núcleo organizado e a procarionte não. Né? A genética é dispersa na célula. A eucarionte é um citoesqueleto, que gera o formato dela ali, e a procarionte tem a parede extracelular, que é mais rígida e dá sustentação daquela célula. A eucarionte é, em comparação, muito maior que a procarionte. 4. Cite dois organismos que são compostos por células eucariontes e 2 por procariontes. Interessante essa questão. Os procariontes, eles são exclusivamente do reino Monera. Ou seja, o reino Monera, ele é composto basicamente, quase completamente por bactérias, tá? Os exemplos são cianobactérias, que são algas azuis encontradas no mar, por exemplo. Elas são seres importantíssimos fotossintetizantes. Também tem a arqueobactérias, que são dos primeiros organismos a colonizarem a Terra, que eles são adaptados aos ambientes extremos, ou seja, você encontra eles, eles são chamados de extremófilos, ou seja, você encontra eles em neve ou em vulcão, né? Que esses extremófilos, eles inúmeras variações de temperatura, pode ser muito quente ou muito frio, tá? E as bactérias comuns, como a gente conhece, causam doenças, como tuberculose, meningite e tétano, tá? E os eucariontes, eu acho que vocês já sabem, que podem ser dois exemplos. Fungos, protozoários, plantas e animais. Eu e você, a sua samambaia que está no jardim da sua avó, aquele funguinho que está crescendo na árvore, o bolor-pão ou o protozoário, certo? E a última questão, que era da parte de exercício de fixação. Cite dois organismos que são unicelulares e 4 pluricelulares. Bom, são os exemplos dos unicelulares. Todos do reino Monera. Com exceção, a biologia, gente, sempre vai ter exceção. Em tudo. Você pode pensar, não, isso é certo na biologia. Não. A biologia sempre vai ter exceção em qualquer parte que você pensar. Então, todos do reino Monera são unicelulares, ou seja, organismos com uma única célula. Ele é a célula. Porém, existem alguns protozoários e fungos que também são. Mas pensem que os moneras são a maioria, certo? E pluricelulares. Eu, você, a samambaia da sua avó e o seu cachorro, certo? São pluricelulares. Agora, pessoal, tem a questão dos vestibulares, certo? Dá tempo da gente fazer. Vou comentar porque vocês já entenderam basicamente o que é. Ai, obrigada a Naine. Acho que é a Naine de Paula. Muito obrigada, Naine. Tati, qualquer assunto de bio é legal e não é chato e exaustivo. Qualquer um é muito top. Então vamos lá. Sobre as questões de múltipla escolha de vestibular, que tem dentro da nossa apostila, que está disponível no Classroom Drive, no site também do cursinho. Então vamos lá para nossas questões. 1. Em uma célula vegetal, o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por uma membrana. Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior do... Vamos lembrar agora da teoria endossimbiótica que a gente falou. Que uma célula independente, que tinha o seu material genético próprio, foi englobada por uma célula eucariótica que já tinha o núcleo e o DNA próprio. Ou seja, quem tem, além do núcleo, o seu próprio DNA é a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Pela teoria endossimbiótica, isso pode ser provado. Então, é isso. A resposta da 1 é a letra E. E a gente justifica ela pela teoria endossimbiótica. 2. As mitocôndrias, organelas celulares relacionadas com a produção de energia, que é o ATP, tá? ATP, não sei o nome, mas é adenosina trifosfato. A gente vai ver mais lá pra
frente, tá? Mas não se assustem que é super tranquilo, só o nome que é um inferno. Então vamos lá. As mitocôndrias, elas estão presentes em células animais e vegetais, eucariotos e procariotos, células animais apenas, ou células vegetais apenas, ou somente nos procariotos. Bom, a mitocôndria, ela vai estar presente em células animais e vegetais. Lembrando que, por que não nos procariotos? Porque, pela teoria endossimbiótica, a célula procariota virou, né, se tornou a nossa mitocôndria. Então, ela não poderia ter uma mitocôndria, porque ela já é propriamente dita a mitocôndria, certo? 3. O acúmulo de pesados no solo com o cádmio, o zinco e o... Pera, um minuto. Meu PC travou. E o chumbo, resultante de atividades industriais, tem grande impacto na biota desses locais. Apesar de serem requeridos em pequenas quantidades pelos organismos vivos, o excesso desses metais é tóxico para a maioria das espécies e compromete a sua sobrevivência. Algumas plantas são capazes de crescer em solos que contêm grandes quantidades desses metais. Nas células dessas plantas, podem ser encontrados diferentes mecanismos para resistências a esses metais, como a imobilização por sacarídeos, a exemplo da pectina, e a formação de complexos com ácidos orgânicos no interior da organela, que ocupa o maior volume da célula desenvolvida. Quem ocupa o maior volume da célula desenvolvida em vegetal é o vacúolo, ok? Justamente porque ele armazena o que é necessário para aquela célula, para aquela planta. Então vamos lá. Os locais Os locais na célula vegetal onde ocorrem os mecanismos citados são, respectivamente, os mecanismos são, vamos voltar lá, resistências metais com a imobilização por polissacarídeos, a exemplo da pectina, certo? Quem faz isso, gente, é a parede celular. Quem imobiliza os polissacarídeos é a parede celular, ok? E também ocupa, né, que formação de complexos com ácidos orgânicos no interior da organela, que ocupam o maior volume da célula desenvolvida. A gente pode matar isso daí pelo maior volume da célula desenvolvida. Tem que lembrar que é vegetal. Então, o que ocupa o maior volume da vegetal é o vacúolo. Então, a nossa resposta fica sendo a letra B, certo? 3B. Questão 4, já está acabando, gente. O retículo endoplasmático rugoso, lembra de ruga? Ele tem alguma coisa nele, que a gente já falou. É responsável pela síntese e transporte de proteínas. No entanto, a síntese proteica é realizada por grânulos, que estão aderidos a ele, denominados de... Lembrando que a gente falou que as mitocôndrias não podem ser porque elas produzem da célula, e elas são uma organela à parte do retículo endoplasmático rugoso, certo? São duas coisas completamente diferentes. Então, ela não está aderida a esse complexo, a esse retículo. C. Lisossomos. Lisossomos é uma organela também independente, dentro, né, comparado aos tipos de organela, que faz a digestão celular. Cloroplasto. Não é, porque o cloroplasto faz a fotossíntese, certo? E o fagossomos, que é o que fagocita. Então, sobrou o ribossomos. Gente, o ribossomos, ele é responsável pela produção e síntese, né, que é a produção, né, o transporte das proteínas. Então, por que o retículo endoplasmático rugoso chama assim? Porque são ribossomos aderidos a ele, certo? Então, ele faz essa síntese de proteínas devido ao ribossomo, certo? Então, a letra B, 4B. 5. Tá acabando, gente, só vai até a 7. Análise de uma lâmina histológica com célula escama interna do bulbo de cebola, célula vegetal,
Permite a identificação deste material como sendo de origem vegetal pela observação de, ou seja, aqui ele pergunta quais são as organelas exclusivas de célula vegetal, que a gente viu sendo duas, lembram? Que é o cloroplasto e a parede celulósica, que é a parede celular. O nucleolo também tem, e o cloroplasto. O nucleolo, porque não pode, que é nucleolo e cloroplasto. O nucleolo também tem na animal. Vacúolo e lisossomo. Os dois também na animal, não é só vegetal. D. Membrana celular e lisossomo. Membrana celular é animal, certo? E lisossomo também temos dois. Parede celulósica, que é vegetal, e vacúolo, que também tem no animal. Então, a gente fica com a letra C. Cloroplasto e parede celulósica são organelas únicas célula vegetal. 6. Tá acabando. As estruturas presentes em uma célula vegetal, porém ausentes em uma bactéria, são. Então, as estruturas presentes em uma célula eucariôtica, especificamente a vegetal, que não existem em uma célula procariôtica, certo? Procariota, que é a bactéria, são cloroplastos, lisossomos, membrana plasmática. Não. Vacúolos, cromossomos. Cromossomo, gente, é o nosso material genético, certo? Condensado. Ou seja, a gente tem o nosso material genético todo embaralhado lá no núcleo. Aí, na hora da divisão celular, a gente vai ver isso mais pra frente. Só dando um parâmetro agora pra vocês entenderem a questão. Os cromossomos, eles vão condensar. Ou seja, eles vão um formato específico deles. Eles vão ficar tudo juntinhos, diminuir o tamanho para gerar a divisão celular. Não é essa. D. Cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e reticulado endoplasmático. Não. E. Cloroplastos, complexo golgiense, mitocôndrias e ribossomos. Não. Então, a gente fica com a C. Complexo golgiense, membrana plasmática, mitocôndria e núcleo. Certo? Deixa eu ver se tem mais. Não. Vamos lá, então, gente. A última questão, que é do Enem. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Bom, eu acho que vocês acharam que eu falei grego, mas não é difícil, vamos entender o que é isso. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Vamos voltar no texto. Estou voltando. Bom, gente, a organela celular que pode ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras é a mitocôndria, certo? Por quê? Cadê? Existe sua metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira. Resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes. E a mitocôndria, ela favorece isso, porque precisa de mais energia, certo? Gente, hoje foi só. A gente tá batendo cravado agora os 45 minutos de aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode chamar qualquer professor de biologia.
pelo WhatsApp ou mandar as nossas dúvidas pelo Classroom, pelo Drive, qualquer lugar que vocês tenham contato com a gente, até pelo Instagram do nosso cursinho, que é cursinho.bio, tá? Segue lá, te manda dúvidas por lá, que a gente vai solucionar para vocês, tá bom? A gente senta junto, à distância, obviamente, e conversa. Por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês em alguma dúvida que vocês tiveram, que vocês tinham. E se continuam tendo, chame a gente, como eu já disse. E por hoje foi isso, gente. Eu acho que não foi uma aula muito difícil, certo? Que dá para entender, que o pessoal já tem mais conhecimento e que deu para pegar o jeito, né? Então é isso, gente. Amanhã a gente vai ter uma outra live de Biologia B, agora, referente à minha primeira aula de Biologia B, dada no dia 1º de abril, que vai ser sobre origem do universo, da Terra e dos seres vivos. É muito legal, não percam. E quem vai dar vai ser o professor Marcos, certo? Espero vocês amanhã aqui. E qualquer coisa é só chamar a gente. Beijos.